Olá, tudo bem, pessoal? Hoje eu trago um assunto sobre abandono afetivo e alienação parental. São situações que os pais, conscientes ou não, provocam na vida dos filhos e que pode desencadear uma série de consequências negativas para a formação da criança ou do adolescente. Então, gente, a separação, o divórcio, são processos por si só, na maioria das vezes, bastante traumáticos, não é mesmo? Mas a situação se agrava quando tem filhos. Quando os envolvidos, adultos envolvidos, têm uma maturidade para lidar com esse processo, sabe elaborar as suas dores, de forma que não vão envolver os filhos, que irão poupar os filhos de todo esse conflito conjugal, envolvendo eles o menos possível, mas de forma que não projetem neles todas as suas frustrações, todas as suas mágoas, a sua raiva, as suas verdades. O processo ele se torna menos doloroso, tanto para os adultos como para os filhos. Mas o problema é quando os genitores eles não têm uma inteligência emocional para lidar com tudo isso. Começa toda aquela briga, aquele jogo de poder, né? Quem quer ficar por cima, eu não aceito isso, eu não aceito aquilo. E aí a criança ou adolescente é envolvido no meio dessa briga, desse conflito, porque os adultos não sabem elaborar os seus problemas, não sabem lidar com as suas dores, não sabem resolver os seus problemas, sem que deixar que isso afete os filhos, ou sem envolver os filhos. Às vezes acontece de forma inconsciente, mas às vezes é feito propositalmente, né? Ele não aceita aquela situação e quer usar o filho como instrumento de vingança contra o genitor. Isso é muito covarde. E também, é claro, não estou dizendo que é fácil, né? Quem nunca, no momento de grande frustração, de grande decepção, não acabou deixando vir à tona todo esse sentimento e afetou aquele que mais ama, sem querer. Mas quando esse processo envolve filhos, os pais têm que repensar as suas atitudes. Porque é como eu sempre falo, a corda sempre arrebenta para o lado mais fraco. E aí, mais uma vez, os filhos pagam o pato, digamos assim, pelos problemas dos adultos. Quando eu comecei a trabalhar como advogada, teve uma situação que me marcou muito. Uma mãe, ela veio para entrar com uma ação de alimentos, né, pedindo alimentos para o filho, e durante a conversa ela contou que quando era casado, o pai era muito presente na vida do filho, ele sempre brincava com o filho, era muito apegado ao filho, e o filho também tinha um forte vínculo com o pai. E depois da separação, o pai simplesmente abandonou o filho, sumiu, não procurava, não ligava, não ia ver a criança. E a criança, que na época tinha 4 anos de idade, ela estava sofrendo muito com essa ausência do pai. E quando ela ia brincar, né, sozinha, ela fazia de conta que o pai estava junto com ela brincando, que o pai estava ali presente. Então ela conversava com o pai como se ele estivesse ali. Ouvir isso foi de uma tristeza enorme, em toda essa situação. Então nós, como pai ou mãe, temos que ter muita responsabilidade com relação ao cuidado com nossas crianças. Porque você não se divorcia de filho. Você não pode projetar no seu filho a sua frustração, a sua mágoa, até mesmo a sua raiva com relação ao genitor e se afastar. O filho é para a vida inteira. Filho não se abandona. E aqui entra um dos assuntos de hoje que eu quero abordar, que é o abandono afetivo. Como o próprio nome já diz, acontece quando a pessoa ela é abandonada do contato, do afeto, da convivência por um dos seus genitores, ou por ambos os genitores. Os prejuízos trazidos à formação da criança ou do adolescente com relação ao abandono afetivo são inúmeros. A criança ela pode vir a se sentir culpada pela separação, ela pode achar que ela fez alguma coisa errada, ou então, com relação ao genitor, né, que abandonou, ela pode achar que a culpa é dela, e a partir daí ela cresce com todo esse sentimento de
rejeição, de abandono, insegurança, baixa autoestima. Isso vai afetar a vida adulta dela, ela vai levar esse trauma para a vida adulta. Pode vir a ter consequências graves, como o uso excessivo de drogas, de álcool. Dependendo de como isso for trabalhado nesse período, pode afetar também a saúde física. Então, a responsabilidade que o pai e a mãe têm sobre o cuidado com seu filho vai muito além do que alimentar ou vestir. Até em relação ao período de visitas, o ideal é que o genitor que não detém a guarda do material veja o filho todos os dias. Tem uma convivência diária com a criança ou adolescente. Mas se isso não for possível, pelo menos uma vez na semana. Porque a criança, ela tem uma noção diferente de tempo do adulto. 15 dias para uma criança é uma eternidade. Mas é lógico, se não for possível devido à distância ou ao trabalho, que consiga manter uma rotina com relação às visitas. Se for de cada 15 dias, então conseguir cumprir esse cronograma. Cada 15 dias, realmente ver o filho. Então, o abandono afetivo, ele pode acontecer tanto naqueles casos em que o pai já tinha um vínculo com o filho, já tinha formado um vínculo com a criança e por algum motivo externo se afastou, abandonou, ou então naquelas situações em que o abandono já ocorre desde o período da gestação, que o pai sequer teve contato algum com o filho. Inclusive, tem até uma comparação que é feita entre o aborto e o abandono paterno, chamado aborto masculino. Hoje tem 5,5 milhões de crianças que não têm o registro do pai em certidão de nascimento. É uma epidemia de abandono afetivo, digamos assim. E é muito triste, gente, o aborto em vida. A pessoa ser excluída, abortada da vida de um de seus genitores. Daquele que teria obrigação de dar o carinho, dar o afeto, de suprir pelo menos necessidades básicas para a sobrevivência. E que só não morre porque outras pessoas vão suprir essas necessidades básicas. Então eu acredito que o termo, o aborto masculino, não vem bem a calhar. Bom, gente, eu vou finalizando o vídeo aqui, para ele não ficar muito longo, mas eu dou continuidade ao assunto no próximo vídeo, onde eu irei falar sobre alienação parental. Ok? Se gostaram do vídeo, curtam, compartilhem e se inscrevam no canal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.